Só para vocês saberem. Semana que vem, quem vai dar aula é a Liliana. Depois, na divisão do culto, né, vai ter o culto dividido no dia 22, e aí o Arata vai falar a escola dominical. E no dia 29, né? 22, acho que é isso. 29, quem vai dar a aula vai ser a Karen. Ela vai terminar o livro com chave de ouro, tá certo? Porque nós temos uma missão, não fazer as coisas pela metade. Temos que terminar o livro, afinal de contas nós começamos e nós não podemos fazer as coisas pela metade, tá certo? Então se preparem, infelizmente nós tivemos uma quebra e aí não deu para a gente dar sequência tão legal, talvez percamos algumas coisas. Mas de qualquer maneira, não importa, eu acho que o importante é, caso vocês queiram, pegar o vídeo desde a primeira aula e dar algumas não foram gravadas, mas dá para a gente entender todo o contexto do livro do Tim Keller, tá certo? Então, feliz ano novo para todo mundo. Eu vou começar com uma pequena oração e aí a gente começa com a aula de hoje, tá bom? Pai querido, eu queria te suplicar para que nesse momento o Espírito Santo, da qual nós cremos que é Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, seja conosco hoje nesse dia de reflexão. E que nesta reflexão nós podemos entender qual é o nosso papel dentro dessa sociedade, para a glória do Teu nome, porque é tudo isso que importa. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia. Hoje a aula que eu vou dar não será uma aula. Eu não vou te dar resposta, eu não vou fazer nada. Não é aquela aula expositiva de faculdade, em que o professor aqui chega e vomita e fala, acabou, anotem, vai cair página 10 a 31 na prova, estudem, ou azar de vocês. Não é isso que nós vamos fazer. Hoje eu vou dar um gancho. Quem vai terminar essas reflexões vão ser a Liliana, a Karen, o pastor Arata, e vão dar um pouco mais de resposta a perguntas que eu vou lançar hoje. Mas eu gostaria que a gente já começasse a pensar um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar sobre o que é o trabalho. E aí, no começo do livro, nós começamos a perguntar o que é trabalho. E por que nós não gostamos de trabalhar? Tá, tudo bem, tem uns loucos aqui que são workaholic. Eu não estou falando para os loucos, eu estou falando para a gente normal. Porque, sinceramente, eu já falei isso para vocês. Quem aqui escolhe, a Le Rui que falou ontem, né? Que ela prefere água de coco, sombra e praia. Quem prefere? Claro. Obrigada por serem sinceros. Mas quem é da turma da minha turma? Gosta de uma paisagem, tá assim, numa paisagem de montanhas, olhando as nuvens, na beira da piscina. Também, obrigada. Tem também. Não, e quem gosta dos dois? Ótimo. Ótimo. Gente, e nós discutimos por que nós não gostamos, sendo mesmo assim um mandato bíblico. O que a Bíblia fala? Do suor do seu trabalho, o homem vai fazer unha? O homem vai ficar na praia tomando suco? Não. Do suor do seu trabalho, o homem vai viver. E por que um mandato de Deus? E eu vou usar alguns nomes bíblicos, que eu acho que essa igreja, a gente acaba não usando os termos bíblicos, né? Eu falo parúzia, todo mundo assim, parúzia é só a vinda de Cristo, calma, né? Aí eu quando falo mandato cultural, o que é mandato cultural? Isto é o que Deus manda a gente fazer. Dentro desse mandato cultural, se Deus trabalhou 6 dias, por que você, ó pobre verme, não vai trabalhar? Você entendeu? Quer dizer, se Deus é meu Deus, trabalha 6 dias, por que eu, que sou um vermezinho, vou falar, ok, sombra de água fresca, garçom, por favor, né? Mais um suquinho, por favor, ajeita esse guarda-sol. Não é assim que nós fomos criados. Por que nós não temos prazer no trabalho? Sabe por quê? Eu já falei isso também. Por que você não se satisfaz em trabalhar? Porque nós temos a cultura grega, da qual o cognitivo, o ficar no Olimpo tomando o néctar, o ficar discutindo sobre a morte da da bezerra, né? Se o sexo dos anjos,
A gente crê que isto é superior ao tiozinho que acorda às 4 da manhã para 5 horas pegar o ônibus e ser o seu condutor de ônibus que leva você à faculdade. E Tim Keller, se vocês tiveram oportunidade, eu acho tão lindo, ele fala que a visão que nós temos que ter como reformados é que este homem que acorda às 4 horas da manhã, ele é um servo de Deus, ele trabalha para que você possa também ser uma serva de Deus. Por quê? Porque se esse homem que não acorda às 4 da manhã, não pegar o ônibus às 5 da manhã, ir no ponto de ônibus, catar você para ir para a sua faculdade, e um dia você poder ser um homem formado, trabalhador e contribuir para o reino de Deus, você não se formou, você não teve um trabalho. E este homem que trabalha, ele faz com que você possa trabalhar e esta cadeia de trabalho continue. Então, o fato do senhorzinho de 56 anos, às vezes, né, que já está lá acordando 30 anos, 4 da manhã, se ele continua trabalhando, você tem a obrigação de continuar, porque todos nós trabalhamos para a obra de Deus. Então, no contexto geral, é isso que Tim Keller quer mostrar para a gente. Mas, por que nós, então, ainda temos resistência de trabalhar? Porque nós não enxergamos o valor do trabalho. E aí, é o capítulo 9, que ele fala sobre o novo enredo para o trabalho. Qual que é o novo enredo para o seu trabalho? Gente, você não é obrigado a ser o físico Einstein para resolver os problemas do mundo. Você não é Einstein. Mas você é tão importante na cadeia do trabalho para a glória do reino de Deus, porque Deus te fez exatamente o que você é, porque você tem um papel importante naquilo que você faz. Portanto, se Deus te criou imperfeito para uma boa obra, você tem o seu valor. Não esqueça jamais disso. Às vezes eu falo, eu não sou a pessoa certa. Não, justamente porque é você que é imperfeito que Deus quer. Se Deus quisesse ser perfeito, Ele não precisava fazer o mundo. Ele já era perfeito, não precisava de você. Portanto, você é a pessoa imperfeita, justamente feita para aquilo que Deus quer para o teu trabalho. Nunca esqueça disso. Então, vamos entender esse novo enredo para o trabalho. A primeira pergunta é, por que você não gosta do seu trabalho? Porque você não entende o mundo em que você vive. Eu vou fazer uma sacanagem, né, que o Gil é mais meu amigão assim, fala, Gil, você entende o mundo em que você vive? Você faz parte, mas você não entende. Tá bom. Alguém aqui entende o mundo em que você vive? Eu acho que é impossível a gente entender, ainda com essa época. Eu gosto muito da frase de Charles Chaplin, que fala que nós criamos o mundo da velocidade e nos perdemos dentro dessa velocidade. Porque hoje, a tal de não sei o quê, tem uma festa, eu outro dia entendi, não sei, nem sabia que tinha um tal de J.K. lá, né? Tinha uma festa, e aí no dia seguinte a festa já acabou, e aí teve briga, porque a Anitta que ia, não ia. Eu falei, gente, nossa, antes, para saber que tinha uma festa, vinha uma carta, aí você esperava 10 dias para chegar no correio. Vocês não são da época do correio, tudo bem, não tem estresse, eu fui, tá? Correio era o seguinte, você tinha um negócio, um papel, sabe papel? Você escrevia, colocava, aí você lambia um negócio grudento, colocava lá, aí você selava a carta, levava para um negócio chamado correio, tá bom? Correio. Aí no correio você enfiava a carta, 10 dias depois chegava. A transformação da velocidade é tão grande, você não consegue entender o mundo em que você vive, primeiro, por vários motivos. Vamos para o próximo slide. Porque nós vivemos num aquário. Você vive num aquário. Ah, não, eu vivo no mundo, sou global. Mentira, você vive num aquário. Vou falar aqui como você vive num aquário. Você conhece a cultura árabe? Não. Você conhece a cultura,
Vamos dizer a taiwanesa, a chinesa, a japonesa, a gente conhece coreano, porque nós temos um monte de amigos, e nós estamos dentro desse aquário, vamos dizer. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse na casa de uma pessoa árabe, você saberia como se portar? Então, você não conhece o seu mundo. Você vive dentro de uma cultura. Você vive dentro de um aquário, graças a Deus, um aquário. Nós todos estamos num aquário bonito, a água está limpinha, tem um cara que dá comidinha todo dia. Nós estamos num aquário bonito. A nossa cosmovisão é um termo alemão chamado cosmomundo, e a nossa visão. A nossa cosmovisão está dentro do nosso contexto cultural e social. Minha mãe falava que precisa de 1 quilo de sal para a gente entender outra pessoa. O que é 1 quilo de sal, gente? Sabe quantas refeições você tem que comer com essa pessoa? Imagina, um pouquinho de sal, não é? Numa comida, 1 quilo de sal. Quantas vezes você comeu com essa pessoa? É muita coisa, né? Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão, no conceito filosófico que nós tantos falamos hoje, é a perspectiva, e às vezes ela não é tão abrangente, mas essa definição, abrangente, a partir da qual se interpreta toda a realidade. E o exemplo que o pessoal fala é usar uma lente. Se eu for míope, eu vou enxergar até aqui, ó, é o meu nariz. Se eu sou uma pessoa que tem ambliopia, eu não vou conseguir enxergar o mundo na sua realidade. Eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar uma lente. E essa lente quem coloca? Meu pai, minha mãe. Quer uma coisa muito doida? Eu sou ecoterrorista. Tudo bem, calma, não entenda, não explodo ninguém. Eu sou ecoterrorista, sabe aquele papel de alumínio que eu fiz, assei um negócio? Se não tiver óleo, eu amasso e coloco no reciclado. O copo, né, se puder, usa copo ou garrafa para não ter que usar garrafa plástica. Então, eu sou ecoterrorista. Bom, assim, não querendo lavar roupa suja, mas em casa eu tive que instituir assim a gritaria. Aqui se coloca papel reciclado, porque é a minha cosmovisão. Mas na família do meu marido, isto não era importante, entendeu? A importância para mim era porque eu fui criada assim. Então, a cosmovisão quem me deu? Meus pais. Ok, que mais? Cultura. A cultura que você vive. Por que nós comemos pé de porco? Tá bem, os brasileiros comem feijoada. E pé de galinha? Vai falar para o brasileiro. Meu marido olha assim e fala, olha, minha mãe uma vez fez. Com a maior carinho. Eu fiz pé de galinha com shoyu bonitinho. Aí ele olhou assim, aí ele ficou assim no prato. Aí eu só via, morrendo de rir. Ele assim, comi. Aí minha mãe, isso é muito bom. Ele, não, hoje eu não sei, acho que já comi. Gente, é a sua cultura, certo? E a terceira coisa, são as mudanças do mundo. Então, qual é a lente que você interpreta o seu mundo? Qual é a lente que você usa? Vocês já pararam para pensar? E é por isso que casamento é tão chato? Mesmo casando, da mesma raça, mesma origem, mesmo tudo. Gente, o que você tem de passado é completamente diferente do meu passado. E minha mãe brincava que, assim, ela brigou com meu pai por sopa, por 2 anos. Por quê? Minha mãe era da cidade, meu pai era do mato, das montanhas. O que o pessoal que tem nas montanhas de Taiwan fazia? Tudo, o porco, tal, peixe, o que eles faziam? Colocavam sal, porque não tinha geladeira. Então, era tudo conservado em sal. Então, como eles comiam a comida? Salgada. Minha mãe era de Toaná, Toaná é perto do mar. Como eles comiam peixe? Fresco. Como é que era a sopa? Doce. Olha só que loucura. Então, na sopa, era uma briga, entende? Então,
mesmo na mesma raça, cultura, nós temos briga de costumes. Então, a gente não pode usar a nossa lente e achar que o outro usa o mesmo grau que eu. Eu vou dar esse meu óculos para o Gil, meu amigo que está na frente, coitado, vai ser o meu involuntário voluntário, e falo, Gil, agora leia a Bíblia com isso aqui. Ele vai olhar e falar assim, você pirou, né? Pirou na maionese, tá certo? Então, eu acho que primeira coisa, o grande problema que nós temos com o trabalho é a nossa cosmovisão, como nós enxergamos as coisas. E esse que está sendo o grande problema. E a minha pergunta hoje, como não é uma aula, é um ponto de reflexão, porque a Karen, a Liliana e o pastor Arata vão desenvolver esse pensamento desse novo enredo, qual é a cosmovisão que você tem? E a nossa cosmovisão, ela pode ser mudada? Sim, pode. Pode ser mudada. Então, a minha pergunta na nossa cosmovisão humana, e é isso que eu vou falar, porque se você entender qual a sua cosmovisão, você vai encarar o seu trabalho de uma maneira diferente. Porque o que você tem de cosmovisão hoje é o que o mundo te ensinou. Trabalho é ruim, quero aposentar com 60 anos. Aí eu vejo um monte de paciente meu com Alzheimer. Juro para vocês, não parem de trabalhar cedo. Vários pacientes meus tiraram férias, 2 meses depois estão na porta do meu consultório. Eu não estou falando parar de trabalhar no contexto de que vai todo dia no escritório. Não, faça alguma coisa intelectual. Entendeu o que eu quis dizer? Não é assim, hoje eu vou parar de trabalhar. Não, mas eu já vi gente que para de trabalhar, vai para o mato, compra uma casa no sítio e não faz nada. Vai Alzheimer, já estou te falando. Vai ser mais rápido a demência. Então, o que eu quero dizer aqui? Por que a gente não gosta de trabalhar? Porque o mundo, na nossa cosmovisão que a gente tem hoje, é que trabalho é ruim. Trabalhar demais é ruim. Não é que a gente não deva trabalhar, isso que eu quero dizer, entendeu? O que eu quero dizer, a gente tem a cosmovisão de que o trabalho legal é apostar em Bitcoin. O trabalho legal é ser do mercado financeiro. O trabalho legal, o que é? É ser influencer. Se você perguntar para a criança, quando era criança, eles falavam, eu quero ser pintor, quero ser bombeiro. Você pergunta para uma criança hoje, eu quero ser... como é que aquele cara que era um gamer lá, que ficou famoso, Felipe, sei lá. Eu quero ser ele, não é? Eu já vi criança falar isso para mim. Eu fiquei assim, quem? Aí eu fui atrás, eu era tão chonga. Eu falei, nossa, ele é influencer, tem 300 milhões de seguidores, agora está multimilionário. Então, o que eu quero dizer é que a nossa cosmovisão, que eu tenho do trabalho, é a cosmovisão do mundo. Então, se a gente tem a cosmovisão do mundo, como é que nós podemos encarar o trabalho como algo santo de Deus? Eu não quero que vocês trabalhem 80 horas por semana. Eu não quero que vocês dêem o sangue da companhia. Eu não quero para a companhia. Eu não quero que vocês fiquem trabalhando com um salário aviltante, porque você sabe que você tem medo de sair do seu emprego. E não é nesse contexto que eu estou dizendo. Eu estou querendo falar o significado de trabalhar. Tudo bem? Você não vai achar que eu quero que vocês trabalhem 80 horas, tenha que tomar Red Bull às 3 da manhã, para chegar às 7 da manhã, entregar o projeto que vocês não conseguiram. Não é isso que eu quero dizer. Tudo bem? Tudo tem equilíbrio. Então, a pergunta da cosmovisão que eu quero lançar na cabeça de vocês é: como a vida humana deveria ser? Por que o meu mundo está desse jeito? Por que eu não consigo entender o trabalho que eu deveria entender como algo bom e algo que é importante para a humanidade? Por que eu encaro assim? E por que o mundo está tão doido? O que a desequilibrou? E o que pode ser feito para restaurar o meu conceito do que é trabalho? Porque quando você fala para os seus amigos, e eu tenho vários, que quando eu falo assim,
Gente, eu não vou parar de trabalhar. Eu vou manter um consultório até o dia que eu chegar lá e cair morta, sabe? Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu atendo um paciente, 2, eu vou fazer alguma coisinha. Aí eles falam, você é louca? Você pirou na maionese? Eu falei, não, porque eu quero manter minha mente ativa. Eu não quero ficar alzaimada, não pensar em nada. Eu não consigo fazer isso. Nossa, na faculdade o pessoal me chamava de taquiwanesa, porque era taque. Super taquiwanesa. Você acha que eu vou parar de ser taque? Pelo amor de Deus, né? Então, gente, como nós podemos mudar essa cosmovisão que está completamente deturpada, focada, uma coisa tão focada? Como nós podemos mudar essa visão? Como nós podemos mudar o enredo do trabalho em nossas vidas, ok? Então, hoje é para vocês pensarem, eu não vou dar respostas. E eu acho que é bom porque semana que vem vocês vão poder ver outras coisas que o livro vai nos mostrar. Mas eu quero apresentar a cosmovisão bíblica, porque eu acho que todos nós estamos aqui por um motivo. E eu vou falar o motivo. Porque vocês genuinamente amam a Jesus. Eu vou falar a verdade para vocês. Não era muito melhor, nesse domingo, às vezes a gente está num parque, pedalando, caminhando, tomando sol, fazendo as coisas. Deus não falou, 6 dias trabalhará e no 7º descansarás? Por que a gente não está fazendo isso? A gente vem numa igreja com um monte de problemas, nós temos tantos desafios, e a gente chega e a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente está aqui por uma pergunta que eu fiz e a resposta é, porque nós amamos a Deus, só por isso. Porque Ele mandou, porque nós somos obedientes. E é por isso que nós estamos aqui. Então, se nós temos uma cosmovisão humana, deturpada, minúscula, um foco, uma lunetinha, a gente não consegue ver mais amplo, tudo bem. Mas então que o nosso foquinho, mesmo que deturpado, naquela visão mínima, seja a cosmovisão bíblica. E qual é a resposta da cosmovisão bíblica às perguntas que nós fizemos? Como as coisas deveriam ser? E o que desequilibrou? Vocês sabem a resposta. O que deveria ser? Deus fez o mundo, tinha um Éden maravilhoso. Deus falou o quê? Regue, plante, cultive, faça desse jardim. Nós fomos feitos para ser a profissão mais bacana para alguns, agricultores. Quem gosta de verde aqui, vocês fizeram o primeiro mandato cultural, cuidar das plantas. Eu mato todos. Então, eu não sei porquê, Deus, acho que eu perdi um pouco desse dedo. Teve uma vez que eu ganhei uma orquídea tão linda, e aí eu fui ver, eu tinha matado de tanto colocar água, que eu nunca sabia dosar. Aí depois eu aprendi que quando eu penso que eu vou dar água na orquídea, eu aprendi uma coisa, bota 1/10 que eu queria colocar. Bom, agora minhas orquídeas vivem, olha que legal. Mas o que eu quero dizer, o primeiro trabalho do homem era ser agricultor. Segundo, o primeiro trabalho era ser administrador. Quem é administrador, parabéns. Segundo era agricultor, porque ele tinha que administrar. Depois ele tinha que cuidar do jardim. E aí ele tinha que cuidar do mundo. Isto chama trabalho, né? Mas o que fez de interrupção? Porque a palavra suor do seu trabalho veio depois, veio quando o homem caiu. Então, antes era um prazer trabalhar. Então, a primeira cosmovisão bíblica é que trabalhar era ótimo, era gostoso, era bom. Ela só ficou ruim, por quê? Porque o homem perdeu a comunhão com Deus. Porque o homem foi expulso do jardim do Éden. Porque até o Éden, o trabalhar era uma delícia. E Deus falou, para você não trabalhar sozinho, eu vou te dar uma auxiliadora. Então, ambos tinham que trabalhar em parceria. O trabalho era feito em parceria. Hoje, a gente não quer parceiro. A gente quer ser dono do nosso nariz. É como a visão diz, olha, você é independente. Você é capaz, acredite em si mesmo. Você não depende de ninguém. Tire toda a glória. Você está lá no seu trabalho, você tem que brilhar. Imagina trabalhar em equipe, que coisa. Sabe, trabalho de equipe é um conceito cristão.
A gente só consegue trabalhar o outro quando a gente dá o valor que o outro tem. Porque senão você quer subir em cima dessa pessoa. Então, era para a gente ter comunhão com Deus. Trabalhar era um prazer. Nós perdemos esse equilíbrio, por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. A natureza do problema e da salvação da humanidade é uma palavra: relacionamento com Deus. É isso que está deturpado. Isso desequilibrou tudo. E por que nós perdemos a comunhão com Deus? Vocês já sabem a resposta. Por quê? Porque nós pecamos. Porque nós fomos expulsos dessa comunhão com Deus. E como ela pode ser restaurada? Essa peça desse quebra-cabeça, para muitos, é acabar com o capitalismo. Aí divide para todo mundo, vamos ser socialista. O problema ser resolvido. Para o Platão, era que a gente tinha que ter alma nobre, pensamentos nobres. E aí o neoplatonismo traz em nós de que o soberbo é ficar no plano das ideias, das metáforas e de tudo mais. Não que isso não seja importante, pelo amor de Deus. Quem é da literatura continua. Não existe um livro mais bonito do que Camões. E tem que ter, pelo amor de Deus. Deus também fez para a gente o prazer, o belo estético. Se Deus fez tudo bom, é bonito, por que eu vou querer colocar uma coisa horrorosa e feia? Não é para isso. Eu brincava com meu pai era muito engraçado, meu pai adorava fazer coisa. E aí um dia eu precisava de uma mesa, de um não sei gosta. Aí meu pai ia, pegava, aí eu brincava com a minha mãe, eu vou fazer porque eu amo meu pai, mas assim, ele é funcional, ele não é estético, tá certo? Então, eu falo, meu pai queria ajudar, era uma coisinha que eu tinha que colocar um abajur que eu estava precisando, né? Então eu digo, se a gente consegue unir o belo e o estético, não tem problema. Na verdade, é o que deve ser feito. Deus é belo, Deus é estético, Deus é bonito. A relação de Deus com a natureza é bela. Então, não se contentem com pouco. Não se contentem com pouco. Faça belo, porque Deus gosta do que é belo. Bom, mas tudo bem. Aí o Platão ficou de que nós temos que virar com o plano das ideias, e etc., e tudo mais. Mas qual é a cosmovisão bíblica para resolver esse problema? É apenas quando nós restauramos o nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando você está numa família, e você quer entrar naquela família, e eu tenho certeza que tanto para a Nath quanto o Léo, quando eles casaram, foi muito difícil vocês entenderem a cosmovisão da cada família. E sabe quando você começa a entender a cosmovisão daquela família? Quando você tem relacionamento. Como você vai entender a cosmovisão de Deus se você não se relaciona com Ele? Planos e ideias é lindo na teoria. Mas eu tenho certeza, Marcelo, que você entendeu muito da família de Gabi quando você entrou. Então, se você quer entender a cosmovisão de Deus, você tem que voltar no plano do relacionamento com Deus. Esta é a única forma. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando que nós deturpamos a nossa cosmovisão do mundo, por isso nós encaramos o trabalho como um castigo, e não como um prazer, não como um dever, não como uma obra de Deus, não como um mandato cultural. E nós temos que ver qual que é a cosmovisão bíblica. E para que isto aconteça, nós temos que reatar esse relacionamento, porque é somente assim que nós vamos transpor essa ponte que tem aqui no meio da gente. Que ponte não, esse muro que tem no meio da gente. E criar uma ponte entre o que nós vimos no mundo e o que Deus quer da sua cosmovisão. Fora isso, você vai continuar achando o seu trabalho um saco. Você vai achar que o seu patrão é um saco. Você vai achar, se você tem empregado, que o seu empregado é um saco, porque ele te consome muito dinheiro, que só de GPS que você paga por mês não vale o trabalho que ele te dá. Você não valoriza o seu empregado. Você não valoriza a pessoa que está do seu redor, porque a sua relação é só comercial. É só dinheiro. E se você quer ganhar, a gente fala isso de trepadeira
profissional, aquele que vai trepando em cima do outro, que nem aquelas trepadeiras de parede. Você continua na sua empresa para ser um ambicioso trepadeira de carreira, porque você encara o trabalho como apenas um ídolo para você alcançar. Então, se você não mudar sua cosmovisão, nós vamos continuar sendo medíocres cristãos que acham que trabalham para dar os 10% para Deus. Isso é mediocridade. E não foi isso. Tim Keller fala uma frase, que trabalhar é importante. Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro. Respirar é importante? Sim. Mas você não vive para respirar. Você respira para viver. Você não vive para ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar para ganhar dinheiro porque você precisa viver. E não porque você trabalha para poder... Você não tem o dinheiro como seu alvo principal. Não que dinheiro não seja importante. Não como o ar que eu respiro não seja importante. Mas se for o seu único motivo, somos pessoas medíocres, idólatras do dinheiro, de novo, da fama, do poder, do que vocês quiserem. Então, qual é a cosmovisão cristã? É isso. A vida como deveria ser, no plano de Deus, deveria ser perfeita. O que a desequilibrou? A queda, esse é o problema. E como pode ser restaurada? É a redenção, é a restauração. Essa é a solução que nós temos. Então, já que nós estamos falando com um bando de pessoas aqui, que eu oro a Deus, sejamos de fato restaurados e em construção, porque nós somos imperfeitos. Eu vou lançar perguntas, eu não vou dar mais. Eu só estou dando coisa para vocês pensarem, eu não vou responder isso. Porque isso é que vai mudar a forma como nós vamos ver o enredo do trabalho. Então, o enredo do trabalho sobre a cosmovisão cristã é o quê? Ter uma boa criação, a criação era boa. O homem, o ser humano, é a coisa mais importante nessa relação. Não é a consequência, mas a pessoa em si. E por isso que a queda fez com que todas as coisas e todas as pessoas, elas perderam esse relacionamento, de relacionamento e comunhão com Deus, e que nós temos que ter, a nossa primazia é na graça, no amor de Deus. Nós temos que também, dentro disso tudo, mostrar para as pessoas que nós temos uma justiça e verdade, que não é a justiça é a verdade do homem, e que nossa única esperança é a redenção de Deus. Então, mais ou menos isso é a cosmovisão bíblica que nós devemos ter. E a resposta que vocês têm que ter, do brainstorming aqui, dessas perguntas é, como eu... Deixa eu ver se vai funcionar, que eu coloquei... Ixi, acho que não vai funcionar. Eu coloquei um desenho tão bonitinho. Droga. Tá bom, foi-se. Tá bom. O brainstorming que a gente vai ter, dessas cosmovisão, e eu vou ler e vocês vão pensar. É que aqui está muito pequeno, eu vou ter que fazer aqui. Qual é o enredo da cultura em que vivo e do campo de trabalho? O que eu quero perguntar é assim, olha só, qual é, porque a cosmovisão é uma história, é algo que nós temos. Então, qual é o enredo da sua cultura? A sua empresa, o que é? É uma empresa em que a gente tem que falar todes? Entende? Não estou falando que é errado trabalhar para Johnny Walker, de forma alguma. Porque bebida é que nem cigarro, fuma quem quer. Tá certo? É errado um cristão trabalhar para Souza Cruz? Cigarro é Souza Cruz, né? Acho que é isso. É errado? Depende. Tá? Eu acho que eu não trabalharia no marketing. Mas se eu for do administrativo, tem algum problema? Eu acho que aí a gente tem que ver. Tá? Então, qual é o enredo da cultura em que vivo? E do campo do trabalho que eu tenho. Se você vivesse no Afeganistão hoje, como você seria cristão? Como seria a sua cultura e como você agiria no seu trabalho? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E quais são as coisas que são protagonistas para a nossa fé cristã e quais são os antagonistas? Olha, Tim Keller, porque como eu estava preparando esse trabalho, eu ouvi uma palestra dele sobre trabalho, eu achei muito legal. E ele falou que é muito difícil
numa cidade de Nova York, em que as pessoas são, eu te ferro para eu ganhar vantagem. E a menina chegou na igreja dele, ele falou, nossa, uma super, assim, sabe, tipo, diretora, super ferrada dos networks da vida, nesses mídias, do mundo mídia. Cartão de visita dela tinha 500 coisas no LinkedIn, sabe, aquela mulher super fera. Aí ele falou, nossa, prazer, e o que você veio, como é que você veio fazer aqui? Ele falou, olha, eu vou te contar uma história. Eu nunca me interessei por igreja, por religião, por nada. Mas eu trabalho numa empresa, e um dia eu fiz uma zica irremediável. Eu sabia que ia ser despedida. E eu cheguei para o meu chefe e falei, chefe, olha, eu fiz uma zica, eu admito que fui eu mesmo, e eu sei que eu vou perder emprego, e eu estou te admitindo. Aí ele falou, eu gosto da sua sinceridade. Isso é uma coisa que eu prego. Aí ele foi lá, ele chegou e falou para o presidente, olha, aconteceu isso, isso, assim. Para, tem que despedir. Ele falou, não, não despede ela não. Fui eu que treinei ela errado. Eu não dei o treinamento que ela merecia. Coloca a culpa em mim. Eu vou assumir isto e nós vamos confirmar. Vamos dar um jeito. Aí ela chegou, ele falou, seu emprego está garantido, você tem uma segunda chance. Vamos trabalhar melhor, trabalhar em equipe, tá. Falou, eu já trabalhei em várias empresas. Todas as vezes que eu vi isso acontecer, todo mundo perdeu emprego. Das coisas boas que eu fiz, os meus chefes pegavam a glória. Você está fazendo o contrário. Por quê? Ele falou, não, porque isso é que tem que ser o mundo. Essa é a nossa cosmovisão. Ele falou, mas qual é a sua cosmovisão? Eu não entendo isso. Ele falou, você não vai entender. Mas por quê? Aí ele falou, porque eu sou cristão. Porque eu creio em Cristo Jesus. E eu sei que Jesus teria feito isso. Domingo seguinte, onde ele estava? No Redeemer. Quais são os protagonistas e antagonistas? Quais são as pressuposições básicas sobre o significado moralidade, origem e destino? O que Kiris quer dizer com isso assim? Qual que é a fonte da moralidade que você tem? Qual a sua moral? Qual é a origem da sua moral? E aonde essa moral vai te levar? Disse que o grande chefe lá do BTU, o Pactual, o banco, ele falava, pode ser imoral, pode ser antiético, mas se não é ilegal, eu vou fazer. Qual é a sua moral? Por isso que o banco ganha dinheiro. Se não for ilegal, pode ser amoral. Pouco me lixando. Não é ético? Dane-se. O que o meu papel tem de importante? Qual o meu papel nesse enredo da minha profissão? Se eu sou um artista, que tipo de obra eu vou fazer? Eu fui no Natal, eu gosto muito uma pousada, chama Aldeia do Saí. Ela é um chique desconstruído, tá? Porque ela é bem rústica. Quem já foi para Costão do Santinho da Bahia sabe, é exatamente os mesmos tipos de chalés que tem dentro do Costão do Santinho da Bahia. Eles têm os hotéis e tem aqueles chalézinhos. É bem assim. E aí tinha uma menina que nossa, pintura assim que eu entrei, todas as dos quartos, eu fiquei assim, nossa, essa menina é fantástica. Aí eu fui atrás dela, ela mora em Ilhabela, e aí ela escreveu assim no site dela, o que me inspira o trabalho, o que o prazer do belo, sei lá, do que ela colocou uma frase, mas eu vou parafrasear. Porque o belo, o que eu coloco nas telas, é o amor que encontrei em Jesus. E o trabalho dela me impactou. Eu nem sabia que essa mulher pintava, porque Jesus, Deus, o impactava a pintar. Você vê, quando a gente tem uma cosmovisão, um enredo para Cristo, qual é o teu papel? Eu jamais iria ouvir dessa menina se eu não tivesse visto isso. Né? Muito bem. E qual é a parte da cosmovisão que estão alinhadas com o Evangelho? Como posso concordar e alinhar-me com ela? Então, por exemplo, tudo bem, você trabalha num restaurante e aí o cara fala, olha,
o garçom, sei lá, você trabalha num restaurante e o seu garçom, ele quer, claro, ele quer ganhar dinheiro, tá certo? Mas você acha correto ele desembolsar aquele dinheiro, assim, sem deixar o patrão saber, por fora? Ele está roubando, né? Muitas vezes o que acontece, eu já vi, gente, me traz coisa, porção maior, o cara ganha, aí o cara dá R$20, aí o cara facilita aquela mesa. Você já viu isso? Eu já vi várias vezes. O pessoal dá, aí o cara trata ele melhor, não é? Então, se você for cristão, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você pode mudar isso? E aí, se todo mundo falar assim, ó, a gente não vai ganhar do cliente, a gente vai fazer a caixinha, a gente divide por igual, todo mundo trabalha igual. Será que isto você ia aceitar? Talvez a sua proposta tem que ser aquilo que faz com que você não saia da cosmovisão cristã e possa testemunhar, você como cristão, e você ser também enredo ativo na mudança da cultura daquele restaurante. O que você acha que vai acontecer com esse restaurante quando todos trabalham para um bem comum? E um não fica com 10%, o outro pega o dinheiro e joga no seu bolso. Talvez você seja a pessoa que vai, dentro dessa cosmovisão, você vai alinhar com o Evangelho. Você tem que ser, talvez, muitas vezes o protagonista que traz essas mudanças. Qual é a parte da cosmovisão predominante que são insolúveis? E em que pontos desafia a minha cultura e como Jesus Cristo pode complementar esse enredo de um modo diferente? Isso complementa com aquilo que eu falei na visão passada. No meu trabalho, o que é legal, que está a favor do Evangelho, nesse restaurante, que às vezes a gente tem vários cristãos, e a gente pode então unir, fazer uma reunião de oração, começar a mudar a cultura, e a gente ser o protagonista dessa mudança. Pensa com carinho o que você pode ser, não seja passivo. O que eu ativamente posso fazer dentro desse meu trabalho, que vai mudar o enredo de trabalho dentro dessa empresa. E aí, eu não estou enxergando, porque eu comecei a colocar aqui, né? De que maneira essas histórias influenciam tanto a forma quanto o conteúdo do meu trabalho? Como posso não apenas trabalhar com excelência, mas também como distintamente cristão? Esse cara que chegou para a menina, defendeu ela para o chefe e falou, que testemunho bonito que ele fez. Geralmente a gente assume a glória do seu subalterno. Eu tenho certeza que a Kelly trabalha em banco, sabe disso. O seu chefe leva a glória. Ele nunca vai levar o quê? As burradas que você fez, não é verdade, Kelly? Eu não estou dizendo que só a Kelly faz, eu já fiz várias, tá bom? Mas a gente faz erro, não é verdade? Né? Estou citando aqui Kelly sem nada, viu? Pelo amor de Deus. Eu só estou usando como porque eu sei que se trabalha no mundo corporativo, pelo amor de Deus. A gente faz burrada, não faz? Mas quando você faz algo legal, brilhante, o seu chefe vai levar o seu trabalho e falar, eu que fiz. Não, imagina, coitado, foi a Kelly, ficou até as 2 da manhã planejando aquilo, fazendo a planilha, e o chefe chega lá e falou, hello, olha só que ideia brilhante. Né? E que oportunidade minha profissão oferece para servir as pessoas individualmente? Isso que eu quero dizer aqui, de uma maneira que ajude o outro, de verdade. Servir a sociedade como um todo. Exemplificar, como eu posso exemplificar com excelência e competência o testemunho cristão? Era tudo junto, tá? Desculpa. Essas são as perguntas que não fui eu que fiz, foi o Tim Keller no livro dele. E é isso que vocês têm que responder. Vocês mesmos. Vim com soluções. Então, quando a Liliana vier dar aula, que a gente possa já ter soluções. Não a gente apresentar o que tem que ser. Porque a Liliana vai falar um pouco disso, mas vocês podem complementar e pensar. Fique para pensar, o que eu devo fazer? Qual vai ser o meu papel nesse enredo, usando a cosmovisão bíblica? Porque somente assim, o seu trabalho vai deixar de ser medíocre, de ser uma idolatria à carreira, a ser chefe, a ganhar mais, a poder ter status e ter poder. E você vai ser um protagonista de um novo enredo.
em que você implementa o reino de Deus aonde você vive, aonde você trabalha. Você ressignifica os seus valores. Então era isso, gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Senão a gente... Tudo bem? Essa é a vantagem de você dar aula para taiwanês, porque se fosse numa plateia italiana, só brincando, né? Eu sei, mas teses de doutorados na USP, não sei se vocês sabem, são extremamente herméticas, né? Assim, tudo, chefe, senhora. Hoje em dia está sendo mais formal, mas a gente ainda usa beca e tudo, né? E o meu orientador uma vez disse que ele estava numa banca. E aí a banca assim, para candidata, não sei o quê, papapá, 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 e ela respondendo, e aí a família assistindo, e aí o fez espremeu, e esse dado estatístico, como é que você fala? Aí chegou uma hora, a mãe italiana, por favor, senhores, a menina já estudou tanto, para de ficar torturando a menina. Então, se aqui fosse uma plateia italiana, a gente seria com certeza pegando senha para a gente discutir. Mas eu gosto da plateia taiwanesa, porque eu tenho certeza que a gente é muito introspectivo. E a gente pensa, o italiano muitas vezes talvez só fale e depois não mude. Mas eu espero que a gente seja uma plateia muito introspectiva. Coloquem isso no seu coração. Meditem. Como o meu enredo como cristão pode mudar o mundo a qual eu vivo, implementando o reino de Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu não tenho resposta para todas as perguntas que o Tim Keller colocou no livro dele. Mas eu oro, Pai, para que a sabedoria que provém de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Espírito Santo, coloque no meu coração, coloque no coração de todas as pessoas que estão ouvindo esta aula, a saber qual que é o meu enredo, qual que é o meu papel como cristão. Não sejamos apenas passivos, mas ativos, protagonista de uma história que pode trazer uma nova visão, uma cosmovisão cristã, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, para que o teu reino seja também verdade e presente, aonde nós estivermos. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, gente. E só terminar aqui essa frase de Eclesiastes, né? Só para não falar que a coisa é ruim. Gente, saber que as boas e belas coisas de comer e beber e gozar, cada um do seu trabalho, que se afadigou debaixo do céu, é bom, porque foi isso que Deus nos deu. Então, curta trabalhar, curta com as coisas que o trabalho pode nos dar. Uma boa viagem, um bom vinho, tá? Cristão bebe vinho, tá? Pode tomar vinho. Só não deixa bêbado, tá bom? E ouvir uma boa música, né? Eu acho que isto é o fruto que Deus nos dá para curtir a vida. Esse é um mandato cultural, tá bom? Obrigada. Aí você passa para o próximo, né?
Alô, som. Som.